Olá, muito bem-vindos todos e todas ao meu curso digital de História da Justiça no Mundo Ibérico. Hoje vamos falar sobre o que eu chamo de sociedade narrativa. Ou seja, do meu ponto de vista, séculos XVI, XVII e ainda século XVIII tinham uma cosmovisão não conceitual, não categórica, mas imagética, simbolista, figurativa, metafórica, narrativa e retórica. Isso faz diferença? É isso que vou procurar explicar para vocês. Uma sociedade baseada nessa maneira de entender a vida, o pensamento e a expressão do pensamento é diferente, completamente diferente de uma sociedade como a que nós temos e a qual nós vivemos atualmente. Eu vou procurar fazer isto com 3 aulas, né? E hoje, agora, nesta primeira aula, vou colocar como uma espécie de fio condutor um livro de história, né? O livro se chama precisamente assim, De História, para entendê-la e escrevê-la, de um historiador, entre outras coisas. Era conhecido como historiador, mas foi um monte de coisa. Foi secretário da princesa Margarida de Áustria, foi secretário do vice-rei de Nápoles, era Luís Cabrera de Córdoba. Escreveu vários livros de história, um deles este especificamente. Através do que ele fala, eu vou procurar mostrar o sentido e o significado do que eu estou chamando de uma sociedade narrativa. E, portanto, não conceitual. Eu vou insistir muito sobre esse tema. Quais são as implicações sobre a vida cotidiana a partir desta cosmovisão narrativa da vida? Quando ele está falando sobre a importância da história, logo no começo, nos primeiros discursos, é um livro feito, são 2 livros, né? E está feito à base de discursos. Discurso primeiro, discurso segundo, discurso terceiro. Logo no primeiro discurso ele vai dizer que a história era um dos meios mais importantes para alcançar a prudência, porque por meio dela, da prudência, se tem um conhecimento das coisas feitas e acontecidas e podem ser ordenadas as vindouras. Então, isso já é uma coisa interessante. A história tem como finalidade o ensinamento de uma virtude específica, que é a prudência. E a prudência, nós já falamos disto, é aquela virtude que nos ajuda a tomar as decisões certas nas circunstâncias concretas da vida. Então, logicamente, isto tem um forte conteúdo de, como dizia o historiador francês François Hartog, magister vitae, a história como mestra da vida, né? Mas quando o Cabrera de Córdoba explica esta função, esta finalidade da história, ele não insiste tanto nessa ideia de mestra, que é evidente, né? Mas na ideia de que a história é uma luz para ver as coisas. Porque a maneira de ser do mundo é uma mesma e toda. De forma que as que já foram voltam, porém sob outros diversos nomes e figuras e cores. Então, vejam que coisa interessante. Isso aqui, muitos séculos antes de Nietzsche, está falando sobre o eterno retorno, sobre uma vida cíclica, né, onde as coisas passadas voltam, mas sob outra figura, sobre outra cor, sobre outro nome. Isso significa o seguinte: existe um universal permanente, que eles chamavam de natureza humana. Hannah Arendt chama de condição humana. Existe um universal que volta sistematicamente a cada ciclo histórico, a cada processo histórico, a cada momento histórico, sob outras formas e figuras. Mas há uma constante e há uma diferença, né? Então, para isso serve a história, para ter a figura do mundo, para ter luz sobre as figuras, as cores e as formas em que as coisas se apresentam. O conceito é neutro, a categoria é neutra, não tem cor, não tem conteúdo, não tem forma. Agora, a figura,
o nome figurado, a metáfora, o exemplo, isso sempre, né? Sempre tem cor, sempre é visual. Então vejam, não se trata de falar sobre definir o amor. Basta ler Romeu e Julieta, que tem cor, tem sangue, tem paixão, tem figura, tem conteúdo, tem nome e sobrenome. Não se trata de falar sobre a ambição, definir a ambição, o que significa a ambição. Basta ler Macbeth. E aí você vê Lady Macbeth, e você vê o príncipe Macbeth, né? Que vai ser rei, né? E que por causa dessa ambição ele vai cometer assassinatos. É essa forma de se ensinar as virtudes, o sentido moral da vida. Isso é feito de muitas formas, mas também principalmente através da história. Por quê? Porque a história ensina a imitação. Aprende-se moralmente a educação cívica do século XVI, do século XVII, do século XVIII, é feita por imitação, não por abstração teórica conceitual. Cabrera, o nosso autor, diz que a história ensina a imitação, que é uma boa mestra. E dessa forma, o entendimento encontra o mais certo norte pelo conhecimento dos modos e das formas que nos diversos tempos aconteceram. E se as figuras e os simulacros feitos pelas mãos dos artífices despertam o desejo de imitar aquilo que é representado, quanto mais e melhor moverá a história, que mostra a compostura do corpo, as feições do rosto, as virtudes e as paixões do ânimo, que tornaram os homens dignos e preclaros e de imortal memória. É interessante, né? Quer dizer, se algo que é feito, né? Quer dizer, uma peça de teatro, né? Os simulacros e as figuras feitas pelos artífices, um filme, né? Não se falava filme naquela época, mas pensem num filme. Se isso desperta o desejo de imitar, né? Quanto mais moverá a história, que apresenta personagens verdadeiras, reais, não fictícias. Trata-se, portanto, de mover, a história move a imitação de vidas, a imitação de atos virtuosos, a imitação de sentimentos nobres, né? E tudo isso por meio da narração. Então é muito importante entender isto. O que se espera da história? Se espera um tipo de narração que mova as pessoas a imitar, né? Vejam, é completamente diferente, né, falar sobre o direito e sobre o justo, né, dizendo que é dar a cada um o que é seu. Isso que se falava, né? Dar a cada um o que é seu. Então, o que é o que é seu de cada um? Né? Então, eu posso fazer uma abstração teórica e dizer que isso está, como diria Hobbes, né? O direito é aquilo que está regulamentado na lei. Não há, sem lei, não há justiça. Pronto. Isso está no Leviatã, né? Só se pode falar de justo e injusto quando está determinado na lei. E a lei é aquilo que foi convencionado pelos cidadãos e tal, e o Estado permitiu. Pronto. Isso é uma abstração. Agora, posso chegar, como se fazia no século XVI, né, e dizer que o direito, o que é justo, é como o ar, que em todo lugar é igual. O ar é o mesmo para todo lugar. Porém, em cada lugar concreto, em cada lugar específico, é um pouquinho mais quente, é um pouquinho mais frio, é um pouquinho mais ventoso, um pouquinho mais suave. Então, há uma diferenciação, da mesma maneira que há uma universalização. Ou então, o direito é como cera, né? Porque a cera adopta, né? A cera toma as figuras daquele que está criando, né? Figuras. Né? A cera pode ser moldada, a cera é plástica, a cera é cera. Né? Ela se transforma em formas diferentes. Né? Ou então diziam, por exemplo, né, que o direito era como Proteu. Né? Proteu era o deus do mar, que tem formatos diferentes, as ondas não são todas iguais. Né? Então, se percebe como isso aqui é diferente? Né? Isso aqui permite, quando você cria uma figura, quando você faz uma metáfora,
permite uma multiplicidade de sentido. Transforma a vida em algo muito menos rigoroso, muito menos definido, muito menos incrustado numa caixinha, numa gavetinha. Né? Dá uma pluralidade, dá uma alteridade diferente. Né? Por quê? Porque quando se trabalha com esta forma de se pensar, o que se procura não é propriamente a verdade, se procura o verossímil. Né? O verossímil, e o verossímil já falamos muito do verossímil. O verossímil é aquilo que normalmente acontece. Normalmente acontece. Pode não acontecer, mas normalmente acontece. Então, quando você trabalha com o verossímil, tem uma probabilidade de estar certo. Quer dizer, em princípio, se não acontecer nada diferente, vai acontecer como sempre acontece. Isto é o verossímil. Essa é a intuição aristotélica. Né? Por um lado, a ideia de verossimilidade, de verossimilitude, verossimilhança. Né? Por outro lado, uma outra intuição aristotélica é que a palavra poética, principalmente, a palavra narrativa, é muito mais, né, do que a palavra conceitual. Né? Eu sei que isso aqui pode ficar muito abstrato, mas a palavra poética está carregada de intencionalidade, está carregada de caráter. Né? Quando eu falo que Hamlet é um indeciso, a indecisão tem corpo, tem estrutura óssea, tem nome. O nome é Hamlet. E aí eu identifico a indecisão com uma fraqueza de caráter, porque Hamlet é um fraco, ele não toma decisão. Né? Agora, poderia ter um caráter dado, né, diferente, né, que fosse o de um homem decidido. Ou então eu posso chegar e dizer, bom, mas eu acho que o Hamlet, a indecisão de Hamlet, não é uma fraqueza de caráter, é uma atitude de prudência. Ele está esperando o momento certo para tomar a decisão. Então, vejam, eu posso ter dois ou mais sentidos. Por um lado, Hamlet é um fraco de caráter, por outro lado, Hamlet é um homem prudente, que está esperando o momento certo. Nos dois casos, ele não toma decisão. Isto aqui me permite uma ambiguidade, que a definição, decisão ou indecisão, é isto ou é aquilo, não me permite. Vocês percebem isto? Isto é extremamente importante, pelo menos do meu ponto de vista. O mundo racionalista e o mundo positivista, o mundo conceitual e o mundo abstrato, nos dá definições. Então, o homem é animal racional. Mas isto não significa praticamente nada. Não nos diz o caráter da pessoa, porque é um homem abstrato. Agora, quando eu nomeio, quando eu faço do homem ou da mulher uma personagem de teatro, uma personagem da história, tem caráter, tem intencionalidade, tem moralidade. É isto que me parece significativo. Porque toda a vida do século XVI, XVII e XVIII, todo texto, toda expressão, toda forma e fórmula de pensamento está carregada de sentido moral. Coisa que nós já não temos mais. Para nós, a moral e a ética é algo que se sobrepõe. Né? É uma espécie de você tem que procurar um código de conduta ética. Né? Mas no século XVII e XVIII, não. A própria palavra já está carregada de sentido moral. Né? Um tratado ou um comentário sobre a verdadeira... um comentário sobre o sentido, o verdadeiro sentido da lei tal, por exemplo, que havia, né? Ou um tratado sobre a justiça, ou um tratado sobre moral, um tratado de teologia moral, ou então uma verdadeira história, né? Nunca estamos diante de uma teorização, né? Não estamos diante de
conceitos históricos ou categorias históricas ou termos filosóficos históricos. Não. Estamos diante de algo que se vê. Estamos diante de algo que se representa. Estamos diante de algo que tem sentido moral, sentido ético. Então, por exemplo, quando lemos, né, para dar um exemplo, para que vocês vejam que não estou falando teoria também, né, quando lemos a alegoria da árvore dos juízes, né, onde se fala de que o juiz, a sentença justa é o resultado da sentença dada por um juiz, que é como se fosse uma árvore. Então, tem nas raízes tem uma série de virtudes, no tronco tem outra série de virtudes, nos galhos tem outra série de virtudes, e no fim de tudo isso floresce o fruto que é a justiça. Ok. É impossível não ficar afetado por essa imagem. Né? Essa imagem penetra na nossa memória, penetra na nossa cabeça, né? A gente se posiciona, quer dizer, é um exagero. Né? Será mesmo que todas essas virtudes são necessárias? Eu acho que tem mais ainda. Acho que não, acho que se podem cortar. Acho que eu não colocaria que o importante é a alegoria da árvore dos juízes. Eu colocaria, por exemplo, que a justiça tem a ver com uma barca no meio do oceano. E aí eu faço outra figuração. Ou então eu faço a figuração de que a justiça é uma mulher com os olhos vendados, com a espada, ou sem olhos vendados. Quer dizer, então, são formas carregadas de sentido moral. Isto que eu gostaria que vocês entendessem. Né? A obra poética, a obra histórica, a obra trágica, a narração, que já a história não se entende propriamente hoje como narração, se entende muito mais como análise. Né? A narração está carregada de sentido moral. De sentido moral. Então, não são indiferentes. Né? Qualquer palavra. Né? É preciso saber escolher a palavra. Né? Quando se fala que o homem é um ser racional, né? Está se fazendo uma traição no sentido grego do termo, no sentido aristotélico do termo. Quer dizer, o que Aristóteles falou foi que o homem era zoon, logon, ekon. Então, era um ser vivo dotado de palavra, né? E não um animal racional. A ideia da racional está construída a partir de Descartes. Né? O que o homem é alguém dotado de palavra. Mais ainda, o homem é palavra. Né? E a palavra é mais do que palavra. Né? Ou seja, a palavra não dá simplesmente um termo conceitual. Né? A palavra dá o sentido intencional da ação. Né? As palavras têm, pelo menos aquelas que são figurativas, têm qualidades. A palavra é muito mais do que a expressão oral, né? Porque há palavras que são gestos, cenas, expressão. Quer dizer, de fato, a palavra é ato. Isso às vezes a gente esquece, né? Mas quando lemos Macbeth, por exemplo, né? E a gente lê o desespero de Lady Macbeth falando que essas mãos nunca ficarão limpas porque não há águas no oceano que limpem o sangue destas mãos. As palavras têm muita expressividade. Né? Elas nos afetam, elas nos movem, elas nos afastam da ideia do assassinato, ou elas nos levam a julgar a Lady Macbeth como uma assassina, como uma corrupta. Né? E é muito importante isso. É bom pensar nesses termos, agora que estamos em tempos de fake news, né? E que as palavras já não têm mais nenhum sentido, e as palavras já estão vazias de sentido. Né? E aí a gente cria palavras, inventa palavras, nomeia coisas como se fosse assim uma espécie de supermercado de palavras, né? Que são mais ou menos clean, mais ou menos politicamente corretas, e a gente vai falando e pronto. Esse é o sentido moderno.
século XX, século XXI, né? Mas não era assim que se pensava antes, né? É, claro, qual é o problema que dá com tudo isto? É que, dessa forma, né, a narratividade, as palavras não conceituais, e sim as palavras metafóricas, as palavras imagéticas, né, não dão certezas absolutas, né? Por quê? Porque, se vocês lembram, né, quando Descartes inventou a ideia de que era preciso construir a vida sobre ideias eh, claras e distintas, ele estava exigindo isso como uma forma de ter certeza absoluta. De fato, quando eu defino, né, quando eu delimito o sentido de uma palavra, fica claríssimo, né? Se eu falo que o amor é dar, pronto. Então, é só isso. Agora, se eu chego e falo, bom, mas é que às vezes também é não dar. E às vezes também é ceder. E às vezes também é falar. E às vezes também é calar. E aí então eu vou começar a dar um monte de definições e não vou parar nunca. Eu posso falar o sentido do amor, ou falar o sentido do medo, ou falar o sentido da traição, através de uma narração, de alguém que ama alguém, de alguém que trai alguém. E aí eu vejo o que é aquele conceito que eu estou falando, que não estou falando de forma conceitual, né? Então eu chego, como dizia Aristóteles, nesse mundo, no tudo que é o mundo do político, tudo que é o mundo do moral, do ético, do jurídico, eu chego a verdades que não são absolutas, eu chego a verdades que são parciais, eu chego a verdades que são verossímeis, eu chego a verdades que são prováveis, né? Então, isso significa o quê? Que eu posso estar sendo impreciso, mas ao mesmo tempo que eu sou impreciso, precisamente pela minha imprecisão, outras formas de entender o mesmo também cabem. Formas diferentes de entender o mesmo também cabem. Então, voltando a esse exemplo de o que é amor, o que é amar, cabem muitas formas de entender e não uma única forma. Vou pegar um exemplo que acredito que todo mundo mais ou menos conhece, né, porque é da tradição judaico-cristã, né? Então, chega alguém e pergunta para o Cristo, né? Então, como viver a caridade? Como viver o amor? E o Cristo não define. O Cristo simplesmente inventa uma história, conta uma história de um cara que estava descendo e que é maltratado e é pego pelos bandidos, né? Então aí passa um cara e não liga para ele, passa outro cara e não liga para ele, passa outro cara, pega o cara, né? Atrapalha a própria vida e o próprio plano que o cidadão tinha, fica cuidando dele. É uma coisa tão paulista, né? Tão paulistana, né? Quer dizer, você está andando, você passa pela 23, você passa pelo viaduto Pedroso, você passa pela Paulista e você encontra gente que te pede ajuda, gente que está ruim, que está mal. Quer dizer, o outro dia eu estava passando pela Faria Lima, domingo, e de repente me encontrei com um cara que estava deitado, caído, no meio no meio da Faria Lima. E aí eu parei, também porque tinha parado uma moça, tinha parado outro cara, paramos lá, a moça já tinha ligado para a ambulância, então aí ficamos esperando, e depois foi parando mais gente, depois foi passando gente que não parava. Então, isso é ou não é amar? Então, são formas diferentes que cabem, que cabem. E não é uma simples definição, né? Isso, claro, dá uma incerteza, né? Agora, e não uma certeza absoluta, né? Por que isto aqui é importante entender? Porque, olha, quando começa a se falar no mundo jurídico, no mundo teológico, né, sobre definições de conceitos de virtude, o que se está falando não são limitações, não são especificidades, não são definições.
O que está se falando são atitudes, atos, né? Então, sei lá, por exemplo, se eu falar, mas então o que é generosidade? Aí eu defino, generosidade é exceder-se. Tá, isso é uma definição, né? E só quando você se excede é que você é generoso. Mas eu posso dizer, né, não que generosidade é isto. Eu posso dizer, olha, então generosidade é como quando uma pessoa, né, quando uma mãe, ou quando um rapaz, ou quando uma moça, ou quando um príncipe, ou quando um hortelão, ou quando um artesão está preocupado com com a família com quem vivem, então pedem uma ajuda para ele, chega um cara, isso outra vez está no Evangelho, chega um cara à noite, bate na porta, aí ele abre a porta, o cara entra, dá de comer para ele, ajuda. É uma história, né? Mas aí é muito mais do que ceder-se, é uma história, vamos chamar assim, de coisas que verossimilmente acontecem, né? Que é quando você precisa, né? Sei lá, ajudar, perdoar, esquecer, sacrificar-se. Há muitas formas de ser generoso. Não, a generosidade não pode ser definida simplesmente por né, uma única definição. É isso que me parece importante, né? Eu estou querendo tentar explicar para vocês, né, que tipo de característica tem uma sociedade onde as expressões, as comunicações, as formas de pensar e as formas de se relacionar são formas figurativas, são formas narrativas, né? Então, isso nos leva a que não se trata de compreender a vida de uma forma externa, ou seja, muitas vezes quando a gente pensa, né, no comportamento moral, por exemplo, das pessoas do século XVII e XVIII, a gente pensa que existia um código moral dado pela igreja e que esse código se impunha e coagia, né? É uma forma de pensar que me parece válida e que provavelmente deve ter acontecido, né? Mas existe uma outra forma de pensar, né? De que, na verdade, o que a igreja, através dos padres, através dos frades, fazia era contar histórias. Contar histórias. Claro, isso aqui parece também como se eu estivesse contando uma história para vocês, mas é assim, não é bobagem dizer. As igrejas estavam cheias de esculturas, de vitrais. As esculturas e os vitrais contavam histórias. Contavam histórias. Você via o sacrifício de Abraão e seu filho, você via o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Deus e seu filho, você via o sacrifício de Nossa Senhora e seu filho, você via, você não ficava pensando o que era sacrifício, né? Você via a multiplicação dos pães, você via a multiplicação dos peixes, você via a pesca milagrosa, você via um monte de atos no meio do qual você percebia que Cristo realizava prodígios. Então você acreditava, você era educado numa forma de vida, onde o comportamento ético, o comportamento moral vem de dentro. Quer dizer, o que importa é você ser virtuoso, o que importa é você imitar aquelas pessoas, o que importa é você ser como aquelas pessoas. É uma mudança de perspectiva, né? Então, o que levava as pessoas a agir era a vida de Dom Quixote e Sancho, né? Era a vida de Tristão e Isolda, era a vida do rei Arthur, era um monte de histórias que se contavam na Bíblia, era a vida das Odisseias de Ulisses e de Enéas, né? O que importava não eram as regras morais ou as regras civis ou as regras régias, não era isso que importava. As pessoas em geral não se comportavam assim o assado porque houvesse uma regra, uma lei que determinava, até porque ninguém sabia ler. O que havia
era uma imitação de umas formas de vida. E essas formas de vida estavam escritas, sim, mas eram contadas, havia uma narratividade oral. Contavam-se as histórias de Enéas, contavam-se as histórias de Ulisses, contavam-se as histórias da Bíblia, né? E as pessoas ouviam e eram movidas à imitação, né? E então, essa moção vem de dentro, vem dos sentimentos. É uma forma de educação sentimental, íntima, interior, completamente diferente ao que temos hoje, que é uma forma de educação externa, uma exterioridade dada pela lei. A lei não está interessada nos sentimentos. A lei está interessada que você cumpra. Pronto, outra forma de viver. Então, por enquanto era isso, né? Já chegamos a meia hora. Depois continuaremos com a segunda e a terceiro vídeo sobre toda essa história aqui da sociedade narrativa, que me parece, como disse para vocês, extremamente importante.